Boa noite a todos os participantes, boa noite, ouvintes da Rádio Santa Rita FM 104.9, boa noite aos que nos acompanham pelo YouTube e por outras mídias. Muito boa noite, João Brentano, Bruna, Gilson e Cláudio. O João vai falar hoje no final, então eu já vou dando início ao nosso encontro. Estamos no nosso segundo encontro com os candidatos a vereador por Santa Rita do Sapucaí. Nós temos hoje 7, possivelmente apenas 6 vão participar, inscritos para o nosso encontro. Eu quero dizer aos candidatos que esse é um encontro para que os candidatos exponham suas ideias, as suas crenças, e através das quais pretendem se eleger para uma cadeira na Câmara Legislativa da nossa cidade. Portanto, aqui não é um debate, não é um comício, não há espaço para ataques pessoais ou individuais. Então, eu gostaria que os candidatos que vão participar hoje ficassem bem à vontade, o ambiente é protegido, nós queremos ouvi-los, ouvir as suas ideias, não estamos fazendo avaliação dessas ideias, isso é por conta dos eleitores. Nós queremos que vocês se sintam bem à vontade aqui nesse encontro. Vou relembrar a regra do encontro. São 2 blocos. Todos os candidatos falam nos 2 blocos da seguinte forma. Inicialmente, eu sorteio um candidato, eu tenho aqui a minha cumbuquinha, com os nomes dos candidatos. A Bruna sorteia uma pergunta para o candidato responder ou comentar em 2 minutos no máximo. Eu quero lembrar que eu tenho a missão ruim de cortar a palavra se o candidato extrapolar muito tempo. Eu e o Jus fazemos isso, sem a menor consideração por ninguém. Mas o tempo é suficiente para vocês colocar suas ideias. Depois vocês respondem a pergunta sorteada, vocês terão mais 2 minutos para falar sobre um tema da sua livre escolha. Feito isso, eu vou sortear outro candidato e vamos passar por todos os candidatos. Quando tivermos feito o primeiro bloco com todos os candidatos, vamos repetir o que foi feito no primeiro bloco com todos vocês de novo para mais um bloco de perguntas e exposições. A coordenação desse evento, a coordenação do Plano 2030, só quero lembrar que o Plano 2030 ele tem o apoio e o acolhimento da Associação dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí, mas a coordenação pediu que os candidatos enviassem mini currículo. Aqueles que mandaram o mini currículo, eu vou ler antes da pergunta. Quem, porventura, não mandou o currículo, acho que só o Flávio que mandou o mini currículo, de início você faz uma pequena apresentação. Eu vou pedir que os candidatos, antes de responder, ou no momento que vão responder, digam o seu nome e o seu número. Tá bem, pessoal? Então, vou sortear o primeiro candidato. Primeiro candidato, Rogério Nora. Ok, Rogério? Ok. Ok, Rogério? Perfeito. Vamos lá, André. Perfeito? Então, o Rogério não, deixa eu ler o currículo dele, que antes da Bruna sortear. Verdade. O Rogério dos Santos Nora é casado, gerente administrativo, é formado pela Escola Técnica de Eletrônica, a ET, curso na Faculdade de Administração, a FAI, Centro de Ciência, Tecnologia e Educação, a FAI, e também na Faculdade Uninter, MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades. Atuou na área técnica em empresas locais e também administração de materiais, produção e logística. Na área política, participei da última eleição municipal de 2016 como vice-prefeito e ficamos em segundo lugar.
Bom, vou pedir que a Bruna, então, sorteie a pergunta do Rogério, por favor. Eu sorteei aqui ela. Vamos lá, Rogério. É sobre água a sua pergunta. Antes da chegada da Copasa, o abastecimento de água era feito pelas Minas das Serras, que tem capacidade para abastecer a cidade por muitos anos. Hoje, a nossa única fonte de abastecimento é o rio. A pergunta é recomendável desenvolver fontes alternativas para o abastecimento de água para o município? Bom, vamos lá. Está valendo, José Geraldo? Seu microfone está desligado? Está valendo, Rogério, Tá, pode começar. Perfeito. Vamos lá. Sobre isso, a captação de água, nós precisamos primeiro analisar qual é o consumo de água que está acontecendo, fazer uma campanha, principalmente para que as pessoas consomem adequadamente, porque tem muito desperdício, o pessoal jogando água fora, limpando passeio, jogando água, né? Então, a gente precisa ver justamente isso, fazer na área da vereância, né? Fazer uma campanha para que possa ser feito isso, para que as pessoas tenham um consumo consciente, né? Para que não tenha um consumo excessivo. Por exemplo, na parte da Europa, esse consumo é muito controlado. Aqui no Brasil não é penalizado pelo consumo, pelo valor. Então, nós precisamos justamente fazer essa análise de verificar o consumo e a nível de campanha para fazer esse consumo consciente. Para a captação de novas fontes, é muito mais complicado, porque você tem que ter um investimento, aí é na área do executivo. Na área do executivo, você pode fazer uma indicação para justamente fazer essa captação, ver análise, ver o que pode aumentar sobre esse consumo, né? Essa captação, esse aumento da água, para que não falte água no futuro. Lembrando que há alguns movimentos que a água para o futuro vai faltar, então nós temos que ter um consumo consciente e justamente para que não degride aos rios, que evite essa parte, que cobre mais da Copasa sobre o tratamento de esgoto, para que não destrua o rio como é feito hoje, né? Então tem que ter uma cobrança muito forte nessa parte da Copasa para que faça realmente o tratamento de esgoto e que seja efetivamente melhorado nossa parte do tratamento de água. Okay? Muito bem, Rogério, muito obrigado. Agora, você pode escolher uma pergunta, ou melhor, pode escolher um tema, dentre os temas do Plano 2030, qual que você escolhe? Rogério, você está com o microfone desligado. Pronto. Qual o tema? Governança. Então, contando o tempo. Pode começar. Tá. Na parte da governança, nosso partido progressista, ele defende muito o conhecimento. Para quê? Justamente as pessoas saber como cobrar um vereador e o vereador que foi eleito saber também como pode ser um vereador, realmente cobrar as leis, fazer uma projeção de você conseguir trabalhar não só uma indicação, mas sim um projeto-lei, né? Com esse conhecimento, minha proposta é justamente a escola legislativa. Nós temos em Pouso Alegre, nós temos em Itajubá, nós temos em Camanducaia a escola legislativa, justamente para quê? Para que as pessoas tenham esse conhecimento. Nós temos nós temos vereadores de todos os níveis de conhecimento, todos os níveis de capacidade, então a gente tem que ter essa transmissão de conhecimento para que um vereador consiga fazer simplesmente uma análise do que está sendo feito e não justamente de pegar a opinião de terceiro e fazer a votação no projeto-lei, de criar leis novas, de fazer um procedimento muito mais factível de aplicação, né, nas leis onde que é hoje, né? Então, por exemplo, hoje nós temos na área da lei do Código de Postura de 1977, ninguém foi feito uma revisão.
Lá no código, né, nesse código de postura, está falando no artigo 5, se a prefeitura pegar um cachorro na rua e levar para o canil, ela pode ser sacrificada. Isso em 1977 era factível, hoje é impossível fazer isso, né? Então, trabalhar muito essa parte das leis, fazer muito o conhecimento para que as pessoas façam. E na escola legislativa também, para a população saber que pode ter uma oportunidade de ser um vereador, que saiba cobrar um vereador, se o vereador estiver enrolando a população, e essa pessoa que fez a escola legislativa, sem dúvida nenhuma, vai saber controlar, vai saber não só controlar, mas saber que ele não está falando a verdade e está tentando enrolar ele para não conseguir. Então, por isso que a minha proposta é defender a escola legislativa e simplesmente de ter o conhecimento. Eu acredito que o conhecimento vai levar ao desenvolvimento. Nossa saudosa Cia Moreira viu isso. Obrigado. Rogério, muito obrigado. Seu tempo se esgotou. Eu vou passar a... Agradeço a sua participação. Você vai voltar a participar daqui a pouco. E vou sortear outro candidato agora. O segundo candidato hoje, Flávio Barreiros. O Flávio Barreiros... O Flávio, você não mandou o currículo, então, antes da Bruna... A Bruna vai sortear a sua pergunta. Você começa, eu vou dar um tempinho a mais para você se apresentar, tá ok, Flávio? Tudo bem. Você me ouviu, Flávio? Sim, deixa eu ver. Ô, Bruna, então pode sortear a pergunta do Flávio, por favor. Flávio, vamos lá. Sua pergunta é sobre saneamento básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico, preparado a partir de 2019, deverá ser aprovado em 2020. A pergunta é, em sua opinião, quais são as maiores deficiências do saneamento básico da cidade e do plano elaborado? Ok. Bom, iniciando a minha apresentação, meu nome é Flávio Barreiros da Silva. Eu tenho a formação que começou com técnico em contabilidade, depois fiz faculdade de filosofia, também estive excursando parte de uma faculdade de teologia, mas não concluí, e hoje eu trabalho no serviço público desde 2001, já trabalhei nas prefeituras de Pouso Alegre, de Serra Negra, no interior de São Paulo, e estou agora na prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. Sou pouso-alegrense, moro já há alguns anos em Santa Rita do Sapucaí, e hoje trabalho na área ambiental, tenho formação como gestor ambiental em nível tecnólogo, e sou pós-graduado em Direito Ambiental. E venho aí com uma proposta de candidatura voltada para a questão do meio ambiente. José Geraldo. Então vamos agora à sua pergunta, Flávio. Vou começar a contar o tempo, ok? Pode começar. Então, o saneamento básico, ele tem algumas deficiências e o plano de saneamento básico vem exatamente para localizar e suprir essas deficiências. Nós temos um sistema de galeria de águas pluviais antigo e cheio de intervenções clandestinas na nossa cidade, onde o esgoto vai parar dentro da rede de água pluvial e depois vai parar no rio Sapucaí, aonde não deveria, né? Porque a água pluvial não é esgoto. Nós temos problemas na coleta de lixo também. Não chega a ser problema, mas precisa evoluir. A coleta de lixo ela é feita corretamente em Santa Rita do Sapucaí, mas nós não temos a coleta seletiva, que é um outro ponto do saneamento. Então, o plano de saneamento ele quer chegar nesse ponto também, de ter a coleta seletiva de resíduos sólidos aqui em Santa Rita. As outras questões aí, drenagem de água pluvial, esgoto e a coleta seletiva de lixo, são questões importantes dentro do saneamento básico. Nós temos uma situação de que precisamos de mais áreas que a gente chama permeáveis,
na cidade, lugares que não tenha tanto asfalto e que possa haver maior infiltração da água, até para diminuir problemas como enchente, inundação, se você tem mais áreas permeáveis. O plano de saneamento básico, ele quer chegar no ponto de que haja mais lugares sem asfalto na cidade, com outro tipo de calçamento que não seja tão impermeabilizador do solo assim, certo? E eu defendo que a gente tenha mais áreas verdes na cidade, que as áreas verdes sejam usadas corretamente. E daí a pessoa pode perguntar, mas por que a área verde tem a ver com saneamento? Exatamente, você ter mais áreas para permeabilidade do solo, para infiltração da água no solo, para não ter tanta água correndo por cima do asfalto, indo parar em galerias de águas pluviais, indo parar, levando sujeira para o rio Sapucaí. Tá? Basicamente, eu acho que seria mais isso desse assunto do plano de saneamento. Flávio, muito obrigado. Agora você pode escolher um tema dentro dos temas do Plano 2030 para você falar mais 2 minutos. Qual tema você escolhe? Tema meio ambiente. Meio ambiente. Não estou ouvindo. Meio ambiente. Então, você não me ouve? Por favor, Flávio. Então, sobre o meio ambiente, nós poderíamos falar de diversos assuntos, mas me chamou a atenção, nós estamos aí num momento em que surgiu um grupo de jovens ambientalistas aqui na cidade que estão fazendo um trabalho muito legal, o chamado Coletivo Sapucaeco. Eles fizeram uma pesquisa para poder levantar as necessidades da cidade na área ambiental, e é interessante como tem muita gente na cidade preocupado com a arborização urbana. Isso apareceu no trabalho desse pessoal, desse coletivo. Muita gente preocupada com a falta de árvores na cidade, com o corte de árvores, com a poda de árvores. E eu, então, penso que é fundamental que o Poder Executivo, através da Prefeitura, através do prefeito e do órgão ambiental municipal, implante um plano diretor de arborização urbana. E aí o papel da Câmara de Vereadores seria mais no sentido de trabalhar na aprovação legal desse plano de arborização, se for o caso, avaliar aporte de verbas, de recursos orçamentários para se fazer isso, mas precisa. Para quem não é da área ambiental, o que é um plano diretor de arborização urbana? É um estudo técnico feito com profissionais capacitados, em geral, da área de engenharia florestal, que vai ver, então, quais as árvores adequadas na cidade, aonde devem ser plantadas, tamanho de tronco adequado, tamanho de raiz adequada, altura, porte, quantidade de árvores. Tem lugares que até precisa cortar a árvore por algum problema, mas aonde for cortar, repor as árvores que forem cortadas. Então, fazer de Santa Rita de Sapucaí uma cidade mais verde. Infelizmente, há alguns lugares na cidade que a gente até se assusta se a gente parar para olhar, né? A Avenida Doutor Delfim Moreira é uma delas, a Avenida da Prefeitura. Você praticamente não tem árvores ali. Um lugar de muito asfalto, de muito concreto, nessa época do calor, muito calor, e não tem árvores, tá? Então, fica um pouco esse recado aí, que a gente está trabalhando em cima disso. Muito obrigado, Flávio. Nós vamos continuar, você volta no outro bloco. Por enquanto, muito obrigado. Vamos sortear o próximo candidato a falar. O próximo candidato é a Cristina, professora de espanhol. Tudo bem, Cristina? Professor, tudo bem? Pois alô, não. Alô, tá me ouvindo? A Cristina mandou as seguintes observações sobre o seu currículo, que eu passo a ler aqui. Inácia Cristina Ribeiro do Nascimento é professora de espanhol, proprietária do curso Curso de Espanhol, CRIS-CE, agente administrativo, foi agente administrativo do Inatel, foi professor do Centro de Línguas do Inatel, professor de espanhol na Escola Técnica e Eletrônica, SESI, Cultural Pitágoras, presta serviços voluntários em diversos segmentos da comunidade santarritense, urbana e rural. Tem pós-graduação em metodologia do ensino da língua portuguesa e estrangeira
e ensino da língua espanhola. Muito bem, Cristina. Vou pedir à Bruna sortear a sua pergunta. Bruna, por favor. Vamos lá. Cristina, sua pergunta é sobre o desenvolvimento do humanismo. Ao longo dos próximos anos, será cada vez mais evidente a necessidade de desenvolver o humanismo em crianças e adultos frente ao grande avanço da automação e da inteligência artificial, que pouco a pouco passarão a executar todas as tarefas rotineiras. No futuro, toda tarefa repetitiva será executada pelas máquinas. A pergunta é: que ações podem ser realizadas para preparar os jovens santarritenses para o novo mercado de trabalho no qual as habilidades tipicamente humanas serão as mais valorizadas? Sim, eu não diria que... A palavra é sua. Eu não digo que seria somente os jovens, mas, em geral, esse lado humano está escasso. Nós vemos, principalmente, no setor público, quando nós vamos ser atendidos, o lado humano é deixado de lado. Parece que não é uma pessoa, um ser humano que está ali para ser atendido. Então, esse lado humano precisa muito, muito urgentemente ser trabalhado na nossa cidade. Pelo setor público, para o setor do... Eu estava comparando essa semana como que o banco atende bem, porque é uma rede privada. Por que o setor público não pode atender bem? Principalmente as pessoas que não sabem que eles têm esse direito de serem bem atendidos. Porque uma vez que o poder público é mantido pelo cidadão. Então, precisa trabalhar muito, muito o setor público para que tenha esse lado humano mais humanizado para atender o cidadão, quer seja da zona rural, periférica, central. Nós temos uma precariedade que vemos trazendo há anos com atendimento público da nossa cidade. E, por outro lado, o jovem precisa ser orientado que este lado humano precisa ser trabalhado urgentemente, porque nós temos, inclusive, lugares públicos onde vemos pessoas jovens, inclusive adultos, cruzando praças de bicicleta. Isto é um desrespeito com o ser humano. Como trabalhar isto? A princípio, um guarda orientando. E orientando desde a escola. Porque em casa, por mais que os pais falem, lá fora o mundo é outro. Então, nós precisamos trabalhar urgentemente este lado de que os veículos não motorizados também têm leis para eles. Se é praça pública, se é calçada, não se deve usar o veículo montado. Isto é o respeito, isto é o lado humano também. Então, são esses dois lados que urgentemente precisamos trabalhar, o lado humano. E, por outro lado, também o respeito com o ser humano, tanto quanto o idoso, quanto o deficiente, quanto qualquer outra pessoa. O ser humano precisa de respeito. Muito obrigado, Cristina. Agora, você pode escolher um tema sobre o qual você quer falar por mais 2 minutos. Qual o tema que você escolhe? Saúde. Então, por favor, você tem 2 minutos para falar sobre saúde. Eu gostaria muito que na área da saúde fosse criado um projeto para que fosse publicado os direitos do cidadão que usa o SUS, para que ele não seja iludido por políticos pensando que certos políticos estão fazendo favores, porque muitas coisas o cidadão tem direito pelo SUS. Não é um favor que está sendo feito para ele.
é um direito que ele tem. E se publicarmos isto, os direitos do cidadão, num portal de transparência, ele deixará de ser iludido achando que tem um ou outro fazendo um favor para ele. Ele precisa ser esclarecido de que não há favor, há direito. E, por outro lado, que se o funcionário da saúde bate o cartão, tem que cumprir seu horário, por que não o médico também, que ganha um salário múltiplas vezes maior, não cumpre seu horário? Por que ele chega muitas vezes num atendimento com 1 ou 2 horas de atraso e sai no horário normal? Por que ele não pode cumprir? Por que não ter tratamentos iguais para o funcionário, desde a área administrativa até o médico? E por que só para a classe administrativa ou da área da limpeza? Por que não também o médico, uma vez que o salário dele é tão grande, tão alto comparado com o setor administrativo? Por que não ter esse portal da transparência? O médico tem que entrar 8 horas e sair meio-dia, ele cumpre 5 horas diárias, para que o paciente, o cidadão, tome conhecimento disso e procure os seus direitos quando ele precisa do médico, ele esteja lá naquele horário que ele tem que cumprir. Esse portal da transparência mostrando o direito do cidadão e o direito do trabalhador iguais, não diferentes. Muito bem, Cristina, muito obrigado. Você aguarda agora, você tem mais participação final desse bloco, quando iniciarmos o terceiro bloco, o segundo bloco. Eu vou sortear agora mais um candidato, o quarto candidato a falar nessa noite. O quarto candidato é o guarda Guimarães, o Fábio Costa Guimarães. Guarda Guimarães, está me ouvindo? Noite, sim, senhor. Então, o guarda Guimarães, na verdade, eu vou ler o pequeno currículo dele aqui. Fábio Costa Guimarães é guarda municipal. O número da campanha dele é 19153. Ele espera uma política, ele deseja uma política integrada com o povo, uma política participativa, que resolva todos os problemas públicos municipais. Todos os projetos dele, segundo ele coloca aqui, serão voltados ao povo, à criança, à mulher, aos idosos. Ele é filiado ao partido Podemos e é a favor da liberdade econômica e da família, e segurança acima de tudo. Muito bem. Fábio, eu vou pedir para a Bruna sortear uma pergunta para você, tá ok? Bruna, por favor. Vamos lá. A pergunta vai ser sobre agronegócio. Apoio ao produtor rural. A agricultura passa por profundas transformações econômicas, culturais, sociais, tecnológicas, ambientais e mercadológicas, que ocorrem em alta velocidade e em diferentes direções, as quais impactam de forma substancial o mundo rural. Que ações podem ser realizadas para apoiar o produtor rural de modo a fortalecer o agronegócio na cidade? Boa noite a Fábio. todos. Oi. Pode falar. Boa noite a todos, tá? Pode falar, Fábio. É o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo em contato com um produtor de café. Ele falou que não existe o selo municipal aqui no município. Que esse selo permite que o produtor venda, né, o seu mel, o seu pó de café nos supermercados e em toda a região de Minas. E a minha proposta é fortalecer, né, fazer valer, para que recebam esse selo e poder estar vendendo o seu produto dentro de Santa Sapucaí, não só na feira, que é onde eles são autorizados, porém, sem esse selo municipal, eles não podem vender na farmácia e em Minas Gerais, correto? É isso. Muito bem. Fábio, agora você pode escolher um tema sobre o qual você gostaria de falar, você tem mais 2 minutos para falar.
Qual termo você escolhe? O senhor adivinha? Segurança pública. Municipal. Adivinho. Posso falar? Pode falar. Segurança. Isso. Por favor, fala. Então, um termo moderno que é utilizado não é só segurança pública. O termo muito usado a nível Brasil é o segurança pública municipal, porque tudo começa no município. Vamos lá. A Guarda Civil Municipal está inserida no artigo 144 da Constituição do Brasil, em seu parágrafo 8º, se não me engano, e lá o legislador ele falou que para criar as guardas em virtude da lei, e criaram a Lei 13.022. Aqui em Santa Rita Sapucaí criaram a lei de criação da Guarda Municipal, onde que dá o poder para o guarda de prender ele em flagrante. Tá, vamos lá. Para a segurança pública municipal, em primeira instância, para motivar os guardas que aqui estão, que salvam vidas há 13 anos, é o plano de cargos e salários para os guardas, conforme a Lei 13.022, tá? Que é de 2014. Até hoje, os guardas, nós não temos o plano de cargos e salários. 2. Aumento do efetivo da guarda. Mais equipamentos não letal ou menos letais, né? Armar a guarda, conforme a Lei 13.022, o Estatuto de Desarmamento e a ADI do ministro de Alexandre de Moraes. Tecnicamente, é o que dá amparo para armar a guarda de Santa Rita Sapucaí. Alfenas foi armado, correto? Porém, a de Alfenas não precisou de usar a ADI do ministro Alexandre de Moraes, né, que igualou as guardas, né? E é notório que uma guarda desarmada, ela não se defende o cidadão de uma injusta agressão armada e não se defende de uma agressão do criminoso armado contra a guarnição. Eu tive panfletando na região aqui em Santa Rita, então os cidadãos estão reclamando de furtos. Esse aumento de efetivo da guarda, conseguiremos, se a gente conseguir colocar 20 guardas, conseguiremos zonear a zona de patrulhamento preventivo. A via é um bem público. A via é um patrimônio público. Então, é onde que a viatura da guarda passa. E segundo a Lei 13.022, nós, guardas, temos que atender o cidadão diante de um flagrante delito. Então, é errôneo falar que o guarda não vai fazer frente a uma ocorrência de flagrante delito. A situação aqui em Santa Rita é que, frente à situação de flagrante delito de indivíduo criminoso armado, nós não temos a resposta para, vamos colocar um nome, eliminar aquela ameaça que está sanando a vida do cidadão naquele momento que deparar. E o guarda pode se tornar uma vítima, desarmado também. Alfenas já fez vários trabalhos, inclusive a guarda de Alfenas, que armou recentemente, participou de um cerco-bloqueio a indivíduos que assaltaram um banco na região de Alfenas. E participou junto com a Polícia Militar e fizeram a detenção de 4 elementos. Isso porque a guarda de Alfenas é armada. Já caminhou para a armada, né? Aqui em Santa Rita vai demorar um pouco, vai ter que mudar muita coisa aqui ainda, principalmente a cabeça do político aqui, né? Que às vezes não busca conhecimento fora de Santa Rita, e o mesmo criminoso que arma em Campinas, que é a mesma guarda de Santa Rita, pode procurar. É o mesmo treinamento, conforme a grade curricular do Ministério da Justiça. É igual Santa Rita, e aqui é desarmado. Temos aqui a guarda de Varginha também, e de Itajubá. Itajubá já está caminhando já a conversação para armar, porque é sabido, sem arma de fogo, o guarda vira mais uma vítima. E é isso. Ô, guarda, muito obrigado. Depois você vai ter outra oportunidade de voltar no assunto, se quiser. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Vou passar a sortear mais um entre os... Nós temos mais 2 candidatos a falar. O Carlos Henrique Magalhães realmente não entrou, não é isso? Então, nós temos 2 candidatos agora. Próximo candidato a falar é o Ronaldo Ribeiro. O Ronaldo Ribeiro mandou um currículo aqui, que eu passo a ler para vocês.
O Ronaldo Ribeiro de Souza é nascido no bairro do Balaio, aqui em Santa Sapucaí, é formado em administração de empresa pela PAI e concluindo o 8º período de uma segunda graduação em ciências contábeis também pela PAI aqui na cidade. Ele trabalha como autônomo. Ronaldo, eu vou pedir para a Bruna sortear a sua pergunta. Bruna, por favor. Vamos lá. A pergunta é sobre formação de pessoal. Os cursos de graduação em Engenharia Biomédica e pós-graduação em Engenharia Clínica do Inatel são realidade hoje devido a iniciativas voluntárias e visionárias no início dos anos 2000. Profissionais desta área tecnológica serão fundamentais para o desenvolvimento das novas ferramentas da medicina moderna, mas também serão necessários profissionais na área biológica atuando no campo da bioengenharia. A pergunta é viável a implantação de algum tipo de faculdade para a formação de pessoal na área biológica em nossa cidade? Ronaldo, você está com a palavra. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo Ribeiro, meu número é 10300 e eu acho viável, sim, mas a partir de iniciativas público-privadas, que juntando a iniciativa pública, junto às empresas que estão interessadas em buscar essas novas tecnologias, esses novos profissionais, participem de programas que possam atrair tanto as novas universidades como áreas de pesquisa para a nossa cidade. Porque os profissionais que estariam vindo para a nossa cidade iam agregar muito em questão de valores ao ensinamento para a nossa cidade. Mas o investimento não pode ser somente público, porque se for somente público, perde a função social da prefeitura, no caso. Eu acho que tem que ter uma iniciativa privada com o total apoio da administração pública para que esses profissionais tenham uma participação nas pesquisas junto às universidades que já existem e que podem ser ampliados, que nós temos muitas possibilidades de colocar novas universidades, temos locais muito propícios para isso. Então, esses profissionais viriam agregar muito à área de pesquisa, que poderiam estar revertendo em prol do nosso município. Muito bem, Ronaldo, muito obrigado. Agora, você pode escolher um tema dentre os temas do Plano 2030 para você falar durante mais 2 minutos. Qual tema você escolhe? Eu escolho o meio ambiente. Bom, então, o meio ambiente, a nossa área rural, principalmente, o nosso colega candidato também citou muito sobre o meio ambiente, mas eu queria ressaltar que o meio ambiente na área rural está sendo esquecido pela nossa prefeitura, porque o nosso município está crescendo muito na área rural, com muitas casas, muita população com finais de semana que vão para a área rural. Então, há um volume muito grande de residências. E o esgoto está sendo jogado todo nos córregos e está indo a Deus dará, ninguém está cuidando de nada. Então, precisa proteger os mananciais para que os córregos não acabem morrendo devido ao esgoto, tá? E protegendo os mananciais vai aumentar o volume de água. E o que poderia estar fazendo em relação a essas residências? Eu pesquisei, a Emater tem um plano, tem uma tipo de estação de tratamento, é uma mini estação de tratamento, a um custo muito baixo em relação ao benefício que traz para a residência, a um custo de R$500 a administração. E isso a prefeitura tem como ajudar as pessoas, orientando e colocando disponibilizando a essas pessoas que têm interesse em cuidar do seu esgoto, não jogar isso no córrego, para que, através de algum incentivo, não um dinheiro em si, dar dinheiro para a pessoa fazer, mas que a pessoa faça, ela tenha algum retorno no que ela vai fazer. A prefeitura pode doar plantas, doar um tipo de equipamento, e a pessoa entra com uma parte do investimento para que seja cuidado desse esgoto e não seja jogado no córrego. Ele vai do córrego, vai para o rio, e o rio vai chegar na nossa cidade. Então, de qualquer forma, tem bairros aí que tem
100 casas, 150 casas. É um volume muito grande, porque o nível de água dos córregos é muito pequeno. E sendo pequeno, não dá conta de gerir esse esgoto que está sendo jogado na área rural. Certo? Muito bem, Ronaldo, muito obrigado. Você falou dentro do tempo. Eu vou... Agora não preciso sortear mais, porque sobrou um último candidato. Candidata. Mas não a última candidata, o último do sorteio. Né? Os últimos serão os primeiros, né, Fabiana? Sim, então, agora sim. A Fabiana Gontijo vai falar. A Fabiana mandou um pequeno currículo aqui, que eu passo a ler para vocês, que é o seguinte: a Fabiana é advogada, militante nessa cidade há mais de 20 anos, e é candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2020 pelo partido Podemos. O número dela é 19923. Ela está gostando de participar, está agradecida para participar desse movimento todo e das eleições. Fabiana, eu vou pedir para a Bruna escolher, então, a pergunta para você. Bruna, por favor. Põe o áudio. O áudio está desligado. Vamos lá. A pergunta vai ser sobre orientação para a vida plena. As incertezas típicas da revolução da tecnologia provocarão um aumento dos desajustados sociais, e isso pode levar à depressão e ao crescimento do consumo de drogas. A pergunta é: como apoiar as iniciativas populares para a orientação das pessoas para uma vida mais saudável e feliz? Fabiana, se você está com a palavra, pode começar. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos os participantes, para parabenizar os idealizadores desse plano também. Então, na pessoa do senhor José Geraldo, eu cumprimento todos os idealizadores. Quanto a essa pergunta, o que eu tenho a manifestar, né, se eleito for, é o seguinte: eu já participo há uns 3 a 4 anos da Fazenda Esperança. Então, eu acho que o que nós devemos fazer, e eu ouço muito isso, e debatemos muito isso em reuniões, é proporcionar para o jovem, tá, atividades, entretenimento. Então, o que engloba isso, ao meu ver, é toda uma sistemática da política. Todo o serviço engloba isso. É a segurança, é o meio ambiente, é o turismo, é a infraestrutura, é fortalecimento do emprego aqui dentro, é a profissionalização dos jovens, são escolas profissionalizantes. Então, engloba todo o trabalho do político, né, do governo, da governança, do executivo, do legislativo. Então, o que nós devemos fazer é o quê? É melhorar não só uma vida plena para evitar drogas, depressões, mas uma vida plena para todos os cidadãos que tem. E quanto a isso, o que eu acho que devemos, e já foi até discutido isso há um tempo atrás pelo advogado, doutor Adalberto, que é o advogado, como que eu diria, master, vamos dizer, da Fazenda Esperança, que trouxe para nós uma discussão da nova legislação antidrogas, que foi aprovada em Brasília. Então, nós temos mecanismos, nós temos ferramentas. O que devemos fazer é o quê? Fortalecer o PROMAD, fortalecer o COMAD, sabe? Atualizar o PROMAD, atualizar o COMAD, porque nós temos já mecanismos para que nós possamos combater isso tudo. Então, isso seria drogas. Mas e depressão? Depressão é deixar uma cidade bonita, é deixar uma cidade que você chega e sente aquele prazer, aquele aconchego, aquele cheirinho de café no bule,
Eu acho isso. Nós temos que deixar a cidade. Nós temos, eu sempre falo, assim, nós temos que fazer mais pontes. Ter mais pontes na cidade, arborizar a cidade, deixar uma cidade alegre, uma cidade de tecnologia, mas que transmita a tecnologia. Eu trago pessoas aqui para visitar o Inatel, a ET, a FAI, pessoas que querem conhecer essa tecnologia, que querem agregar nossa tecnologia aonde eles moram, nos municípios, nas cidades que eles moram. E assim, a cidade, ela tem que já entrando, o cidadão, o visitante, entrando em nossa cidade, ele já tem que respirar tecnologia, ele tem que ter um portal convidativo, ele tem que ter painéis espalhados pela cidade. Pois não. Já deu tempo? Fabiana, muito obrigado. Desculpa, viu, professor? Agora você pode escolher um tema sobre o qual você vai falar durante mais 2 minutos. Qual tema você escolhe? Eu escolhi, professor, o subtema 9.2 do plano, que fala a respeito da participação da população na gestão. O cidadão, ele ter um lugar para ele reivindicar. Porque, penso eu, como se vereador eu for, como que eu vou planejar minhas ações? Como que eu vou me orientar, ter um norte para que eu possa legislar e fiscalizar? Porque o vereador, ele, além de tudo, acima de qualquer coisa, ele é um empregado do povo, ele legisla e fiscaliza. Então, como que isso chega até ele? De que forma pode chegar otimizada, certo? De uma forma compilada para que ele possa exercer sua função de forma mais eficaz. Então, penso eu na criação de uma subprefeitura e criação de conselho de bairro. Essas duas ferramentas eu acho imprescindível. Para quê? Para um serviço eficaz dentro da Câmara. Porque uma subprefeitura, nós temos, igual eu falo, nós temos a nova cidade, nós temos as Margaridas, que é um local com um número um número tão assim, que necessita de uma subprefeitura, penso eu. Por quê? Porque lá o eleitorado é a maior parte, a maior fatia do eleitorado. Então, lá o pessoal tem que saber que eles podem exigir e fazer cumprir. Porque não é só nas eleições que eu acho isso estranho, desculpe a franqueza, mas é de 4 em 4 anos que o pessoal vai visitar eles lá? Eu não entendo. Eu acho que tem que ter uma visita desde o dia que eleito o vereador, na primeira semana, ele tem que começar a fazer a visita. Então, essas subprefeituras, essa subprefeitura vai auxiliar nisso, vai ser aonde o cidadão pode ir e reivindicar, e ali ser um canal junto ao prefeito, que também fica sobrecarregado. Não é fácil o dia a dia do legislativo, do executivo. Fabiana, infelizmente seu tempo se esgotou. Certo. Eu vou pedir desculpa para você e nós vamos retomar agora o segundo bloco. E você vai ter oportunidade, nesse bloco, de falar mais um pouco. Muito obrigada. Eu vou começar a sortear novamente os candidatos. Então, eu vou fazer o primeiro sorteio
para o segundo bloco. E candidato Fábio Guimarães, o guarda Guimarães. Guarda Guimarães, está me ouvindo? Sim, senhor, liberei agora. Bom. Então, eu vou pedir para a Bruna sortear a sua questão. Bruna, por favor. Vamos lá, sobre infraestrutura. Participação da população. Fornecer ao cidadão oportunidades para que sua voz seja ouvida pelo poder público pode aliviar tensões e estimular uma postura mais colaborativa para a gestão da cidade. A pergunta é: como possibilitar ao cidadão, de maneira ordenada, imediata e cotidiana, a participação na gestão da infraestrutura municipal? Com a palavra, Guimarães. Então, eu venho falando sempre nos meus vídeos sobre a política participativa. O cidadão aqui da Nova Cidade reclama muito que a colega que apoia, a colega aí falou, que só aparece política aqui de 4 em 4 anos. Eu tenho vários mecanismos. Um mecanismo já coloquei para o cidadão, que é o meu número de zap. O cidadão tem um canal direto para com esse vereador, se caso for eleito. Me passar os problemas, se for problema, se for atribuição do vereador. Exemplo, tem reclamações que tem requerimento aqui em Santa Rita, protocolados na prefeitura, que faz mais de 2 meses que não são atendidos. É um trabalho do vereador e fiscalizar o executivo por que não está sendo atendido o cidadão. O canal com o cidadão tem que ser aberto, direto, no caso com o vereador. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, não li. Diz que tem uma lei que fala sobre a política participativa. Só que aqui em Santa Rita não é colocado em prática. Por quê? Eu não vejo, dificilmente eu vejo um vereador, ou até mesmo um prefeito, exceto o Jefinho, tá? De vir aqui na Nova Cidade, de ir na Rua Nova, de ir nos bairros mais afastados e periféricos, né, fazer a visita ao cidadão e ver o que o cidadão precisa. Porque muitas das vezes, eu falo para os senhores e senhoras que eu moro aqui na Nova Cidade faz 12 anos. Eu sei o que o cidadão clama na cidade inteira, que eu rodo todo canto, né? E o cidadão reclama que o poder público não atende à demanda nesses bairros. Agora, se o poder público, estou falando do executivo, abrir um canal direto com o cidadão vai falar: ô prefeito, eu quero um calçamento aqui. Aí o prefeito vai fazer o calçamento. Se o prefeito não souber que o cidadão quer aquele calçamento naquele local, ele vai fazer um outro calçamento que não vai atender o cidadão, correto? Então, a gente tem que atender às prioridades, escutar o cidadão. Eu vou dar nessa parte da voz ao cidadão, eu tenho um projeto, só me engano, ou está à parte ou está no meu projeto. Na Câmara Municipal, para você falar na tribuna, você tem que apresentar o que você vai falar. Não, é um absurdo. Vamos melhorar isso na Câmara Municipal. Toda reunião, o cidadão, por reunião, um cidadão, ele fala 10 minutos. Aí ele explana o que ele achar que tem que explanar, sem medo do político escutar. Porque tem muitos políticos que não abrem as portas para o cidadão, creio eu, com receio do que o cidadão vai falar. Se você não quer escutar, né, reclamações, então não venha para a política, né? Então, se abrindo a tribuna... Guarda, eu tenho que interrompê-lo por causa do tempo. Beleza. Agora você pode escolher um tema sobre o qual você quer falar. Sim. Segurança pública e consonância com o meio ambiente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou marcar aqui 2 minutos, pode começar. Tá. Eu tenho um contato, eu trabalhei muito nós guardas civis municipais, trabalhamos muito com os colegas da Polícia Militar Ambiental. Se a gente tiver aumento de efetivo daqui da Guarda Civil, a gente consegue aqui no município colocar 2 guardas para fazer esse trabalho de fiscalização do meio ambiente.
E esses 2 guardas não ficariam somente na fiscalização. É lógico e notório que quando se precisa do atendimento do cidadão, um apoio à Polícia Militar, apoio à Polícia Militar, esses 2 guardas deslocariam para apoiar também, correto? Câmera de segurança é de suma importância no município. A gente tem um sistema, entre aspas, falho. Por quê? Todo ponto, a câmera gira. Se vocês vão reparar, só pega um ponto. E quando um veículo que está invadindo, tanto da Guarda Civil, que pode acontecer uma moto, um veículo, ou invadindo, que fez um roubo no banco, ou que está vindo de outro município, que pode entrar aqui na cidade, nós não temos a câmera fixa. Creio eu que se utilizar o sistema com uma câmera fixa com um sistema igual Cachoeira Paulista, acho que é isso mesmo. Já tivemos lá, tem uma guarda boa. Em cada portal tem uma câmera fixa. O carro entra, já bate a placa. Qualquer problema que o veículo tiver, já sai, tanto na Polícia Militar e na sede da Guarda Civil Municipal. Então, câmera de segurança também para o meio ambiente é muito importante. Por quê? Locais onde se tem notícia que estão jogando lixo, essas câmeras podem fazer a vigilância e detectar o cidadão que está jogando esse lixo no local. Correto? Igual acontece no Fernandes. Então, é uma integração. Eu vou falar uma palavra aqui. Segurança é um conjunto de meios para se diminuir os riscos. Pensa nisso. Mesmo com todo o sistema, ainda tem risco. O que nós podemos fazer? Aumentar o efetivo da guarda e, em Belo Horizonte, protocolar documento com abaixo-assinado do cidadão aqui, pedindo mais polícia militar, apesar que o Estado não está mandando policiais militares para os municípios brasileiros, eu falo no Brasil inteiro, tá? E em Minas é igual, porque o Estado está ficando quebrado. Então, onde que entra as guardas para esse patrulhamento preventivo e quando deparar com um crime, seja ambiental, seja um crime contra a vida ou contra o patrimônio, o guarda poder atuar, né? É lógico que quando nós atuamos, nós podemos conduzir até a DP e fazer todo o procedimento, porque o guarda, ele é o condutor da ocorrência, né? Isso é uma integração, é moderno. Aqui em Santa Rita do Sapucaí, precisamos amadurecer essa ideia. E o Plano 2030, pelo que eu estudei, é mais que moderno, né? É o que o Brasil precisa. Muito obrigado, Fábio. O guarda Guimarães, muito obrigado. Vou passar agora para sortear um outro candidato. Próximo vai falar Rogério Nora. Rogério, sim. Vou pedir para a Bruna sortear uma pergunta para você comentar e responder. Bruna, por favor. Ok. Vamos lá, sobre mobilidade. É necessária uma mudança de paradigmas quanto a novas formas de transporte público com qualidade e capilaridade, quanto ao espaço ocupado pelos carros, quanto à mudança do conceito da rua com espaço para ciclovias e calçadas de qualidade. A cidade inteligente deve promover a mobilidade humana, utilizando as inovações tecnológicas a favor do bem-estar do cidadão. A pergunta é: que ações podem ser realizadas para melhorar a mobilidade da cidade? Rogério, com a palavra, 2 minutos para você comentar e responder a pergunta. Ok, primeiro eu queria agradecer à Rádio Comunitária de Santa Rita, ao Plano 2030. É um evento que acredito que todos os participantes aqui, a candidata a vereador, tem que muito agradecer, porque ser candidato a vereador é muito pouco ouvido, né? E a valorização do legislativo, que é do meu partido progressista, vem sempre trabalhando de um legislativo forte. Tanto que o nosso partido está deixando de ser um partido e virando uma família progressista. Então, queria agradecer muito a vocês, organizadores, por esse evento. Sobre a mobilidade que nós temos, primeiro, nós estamos numa cidade do Vale da Eletrônica. Nós temos uma faculdade, que é a Inatel, que é muito conceituada fora daqui. Então, nós temos que aplicar essas tecnologias na administração pública.
No caso, nessa questão, é mais voltada à área do executivo. O legislativo pode fazer uma indicação. Então, o que pode ser feito? Uma parceria privada-pública, fazer com que essas tecnologias sejam aplicadas, faróis inteligentes, fazer realmente o plano diretor ser aplicado dentro de Santa Rita, melhorar o passeio público. Eu vejo muitos passeios sendo irregulares, então nós precisamos fazer uma ação em conjunto, legislativo, executivo, facilitando leis, fazendo com que tenha um abatimento nos impostos. Tem muitos candidatos a vereador que não saibam que o legislativo pode fazer, sim, um incentivo, um abatimento do IPTU para aquelas calçadas que são conservadas, né? Então, nós poderíamos fazer muito bem isso nessa parte de mobilidade urbana, utilizando também todos os recursos que nós temos da tecnologia da Inatel, passando para esse processo de mobilidade, né? Também poderemos fazer, dentro da Câmara Municipal, projetos para incentivar, na parte de, quando tem feira tecnológica na Inatel, na AFAI e também na ET, de fazer simplesmente um projeto para ser aplicado dentro dessa mobilidade. Você dá incentivo para o povo que precisa, principalmente aqueles com recursos mais limitados, fazendo com que existe uma integração, uma melhoria, dando incentivo para aquelas pessoas conseguir a participar na Inatel, a formar na Inatel e beneficiando a própria população. Seria um grande projeto, seria uma evolução dentro daqui de Santa Rita. Muito obrigado, Rogério. Agora você pode escolher um tema dentro daqueles do Plano 2030 para você falar durante mais 2 minutos. Certo. Eu vou falar de infraestrutura. Qual tema você escolhe? Infraestrutura. Por favor, pode começar. Tá. Na parte da infraestrutura, eu vejo que, primeiro, todos esses processos que nós estamos falando, de recurso, na parte igual o candidato Guarda Guimarães falou, de pegar mais recursos para a Guarda, nós temos que ter uma infraestrutura bem centralizada na parte do legislativo. Eu só vou complementar uma parte do Guarda Guimarães, que nós tivemos uma lei agora em 2006, que foi criado a lei da Guarda Municipal. Até aí foi criado, o vereador assinou essa lei. Depois, em 2014, se não me engano, é a lei número 87, passou do executivo para o legislativo, porque não tinha um efetivo completo, tá? E o executivo passou com essa mensagem: olha, quem controla a quantidade de guarda é o prefeito. Nessa hora, o vereador tem poder de falar e devolver a esse projeto, falar assim: olha, tudo bem, você quer controlar? Ótimo, só que tem que ter uma quantidade mínima. E essa quantidade mínima não foi debatido, simplesmente todos os vereadores assinaram e passaram. Ou seja, nessa hora, o vereador perdeu o poder, porque depois tiveram mais indicações, e essas indicações eram o quê? Para ter guarda, mas não fizeram o básico, ou seja, de ter simplesmente um estudo aprofundado nesse projeto-lei para isso. Então, nessa infraestrutura, o que eu falo? Primeiro, a Câmara Municipal é emprestada da Prefeitura, ela não tem uma sede própria. O vereador não tem um gabinete, precisa ter um gabinete, precisa ter uma sede própria. Então, precisa ter um investimento sério na parte do legislativo. Nós temos 7% do orçamento para o legislativo, então tem que ser aplicado nisso para que seja melhorada a parte do legislativo para ajudar o povo. Também tem a parte da infraestrutura de colocar uma ouvidoria. Nós temos cidades como Camanducaia, nós temos a cidade de Brusque, em Santa Catarina, que já tem essa ouvidoria online. O gasto é mínimo. Todo cidadão pode acessar o site. Hoje todo mundo tem um smartphone, pode acessar, fazer a reclamação, vai para um vereador e esse vereador vai analisar. Então, tem que ter recursos, tem que ter um recurso para que faça isso, da melhor forma, de uma maneira mais econômica e que a população tenha. Também criar a Câmara itinerante.
justamente para quê? Para ouvir o povo. Tá? Então, essa reunião seria para cada bairro de toda Santa Rita. Então, aí os 3 vereadores iriam lá escutar a reunião, fazer a reunião, escutar a população, as necessidades, levar toda a estrutura para aquele bairro e escutar a população, porque escutando a população, os vereadores vão fazer indicação, projeto-lei, e cobrar o executivo justamente para quê? Para ter um direcionamento, porque aí o prefeito vai colocar na linha do trem e seguir, e sem dúvida nenhuma vai desenvolver muito e vai fazer com que essa Santa Rita, nossa cidade, nossa querida Santa Rita, seja realmente um vale da eletrônica e que ajuda toda pessoa que tenha vontade de trabalhar e vontade de ser alguém na vida. Muito obrigado, Rogério. Eu vou passar ao sorteio do outro candidato que fala em seguida. O candidato que fala em seguida é Fabiana Gontijo. Fabiana, vou pedir para a Bruna sortear a sua questão para você comentar e responder nessa etapa seguinte. Por favor, Bruna. Vamos lá. Atendimento ao mercado consumidor. Novas formas de comercialização e entrega dos produtos agropecuários têm que ser pensada e colocada em prática na próxima década, garantindo a estabilidade de preços e a sobrevivência dos pequenos produtores. A pergunta é: como podemos facilitar o acesso do pequeno produtor ao consumidor, reduzindo dependência de terceirizados? Sobre essa questão, é uma questão que eu acho que nós já tivemos uma visão quando teve um evento das mulheres do café, né, onde trouxe os pequenos produtores, e eles tiveram ali naquele evento a oportunidade de apresentar seu produto e até mesmo de divulgação. Então, eu acho, sim, que nós devemos fazer ações do tipo daquele evento que realizou, que é Mulheres do Café, mas voltado para todo pequeno produtor. E outra coisa que eu acho também que é muito interessante, nós já temos aqui um evento já consolidado, que é um evento de gastronomia. Então, por que não voltar também para o pequeno produtor? Um exemplo seria o prato rural. Prato rural seria o quê? Aquele pequeno produtor do Bom Retiro, do Capituba, da Serra da Manuela, dos Borges, trazerem para a cidade, para o centro da cidade, os pratos que eles têm ali como costume, para que seja divulgado também a gastronomia, o seu produto. Temos já a feira do domingo. Vamos o quê? Revitalizar, otimizar a feira também. Trazer, ampliar o espaço deles. E nisso também voltado, temos que o quê? Capacitá-los. Então, nós temos aqui uma grande cooperativa, que é o Sicredi. Então, é o quê? Ter parcerias com fortes nessa área de agricultura, para quê? Para trazer inovações, trazer capacitação. E outra coisa que eu acho também que nós deveremos estudar, quando eu falo deveremos estudar, eu sempre penso na coletividade e na união dos meus colegas vereadores. Porque, se eleita for, eu vou trabalhar com união com meus amigos vereadores. Porque sozinha ninguém consegue fazer nada. Mas nós podemos trazer o que? A agrovila. Por que não uma agrovila aqui na nossa região? Onde vai capacitar, onde vai dar todo um embasamento, vai dar uma capacitação para o pequeno agricultor, porque tudo gera a união, visar eles também, empoderar esse pequeno agricultor. Eu acho que isso Fabiana, é fundamental. muito obrigado. Obrigada. Fabiana, muito obrigado. Agora você pode escolher
mais um tema para a sua última participação nesse encontro. Qual tema você Muito escolhe? obrigada. Eu escolhi novamente um subtema, que é economia de multivalores. Para quê? Para fomentar o comércio. Então, é o seguinte, o que eu fico um pouco até assim indignada, tá? Me desculpa a franqueza, é porque quando estive à frente da CEBAG, estive lá presente, eu vi um distanciamento. Então, para que isso venha a ter mais um encontro, ter mais uma união, né, com o comércio, nós devemos revitalizar, primeira coisa, otimizar, revitalizar, fortalecer a Secretaria do Comércio. Que aqui nós temos Secretaria do Comércio, Indústria, Turismo, Esporte, mas devemos o quê? Fortalecer essa secretaria. Por quê? Porque o comércio é que abastece, é que sustenta a cidade. E o que nós já tivemos esse exemplo agora com a pandemia. O que sustentou a cidade? O que ficou funcionando? O supermercado, o delivery, o restaurante. Então, isso é o nosso grupo do comércio. Então, nós temos que focar no comércio também. E esse multivalores, por que não criar uma moeda diferente? Não é ousadia. Nós temos tecnologia. Nós temos aí a Novivo, que fez um trabalho esplêndido junto ao Bloco do Urso, onde disponibilizava uma pulseira recarregável. Por que não nós, município, ao invés de dar seus vales refeições, dá um cartão recarregável desenvolvido aqui na tecnologia de Santa Rita, que deverá ser gasto dentro do nosso comércio. Então, aqui nós temos tudo, nós temos tecnologia, nós temos academias capacitadas, nós temos pessoas de boa fé querendo trabalhar, nós temos tudo para nós tornarmos essa Santa Rita em um oásis, como diz o meu grande amigo, Dr. João Paulo. Isso aqui é um oásis. Então, nós temos que, o quê? É unir forças, é trabalhar em união com os colegas, não em desunião, é em união. Então, para essa economia de multivalores, eu penso nessa possibilidade. Para quê? Para fomentar o comércio. Porque ficou comprovado, é o comércio que sustenta o nosso município. Nada mais. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. E eu vou passar para o outro candidato, vou sortear outro candidato. Agora quem fala é Ronaldo Ribeiro. Ronaldo, eu vou pedir para a Bruna sortear a pergunta para você comentar. Responda, Bruna, por favor. Vamos lá, sobre animais. Nos últimos anos, houve um aumento considerável na quantidade de animais de estimação que são abandonados após alguns anos. Por outro lado, tem-se observado a chegada de macacos e outros animais silvestres no meio urbano. Há uma tendência do aumento da necessidade de assistência aos animais. A pergunta é: que ações podem ser realizadas a curto e médio prazo para cuidar melhor dos animais de nossa cidade? Ronaldo, primeiro, eu acho que deve-se identificar esses animais que estão na rua, através que a prefeitura aprender esses animais, identificá-los, através de chip, coleiras, com identificação, porque tem muitos moradores na nossa cidade que o animal não está abandonado. Ele simplesmente solta o animal de manhã e o animal fica o dia inteiro andando para a rua e depois de noite volta para casa dele. Isso acontece muito, eu já vi. Tem no meu bairro, tem em vários lugares da cidade. Gatos, principalmente, acontece muito isso. Mas tem que ter o controle, sim, da população, fazer um censo, casa a casa, ver quantos animais existem, para você projetar campanha de vacinação, campanha de castração, porque o volume de animais abandonados é grande. E esses animais abandonados podem causar acidentes que venham a machucar as pessoas na rua.
motoqueiros, ciclistas e cachorros bravos que podem até atacar pessoas na cidade, né? Então, acho que tem que ter o controle, identificando quem são a procedência desses animais, e se a pessoa abandonou por abandonar, tem que ser até uma punição para isso, porque não pode deixar esses animais abandonados. E, geralmente, acontece de abandonar tanto em áreas rurais quanto na área urbana. E esses animais sofrem maus tratos, sofrem abandonos mesmo, fome. Então, não é justo com os animais passar por isso. Se não tem condição de cuidar, não tem um animal. E esses animais não podem passar fome, não podem causar acidente nas estradas, nas ruas da cidade. Então, e não é só vai causar um acidente também, mas pode só machucar o animal. E aí, um carro vem, machuca o animal, ele vai ficar sofrendo na rua até morrer? Não é justo. Então, nós temos que ter uma política de identificar essas pessoas para que essas pessoas sejam cuidadoras dos seus animais e responsabilizados por dados que aconteçam se esses animais ficarem abandonados. E através disso, usando a tecnologia para identificação desses animais. Porque na campanha de vacinação, que é pública, eles vão lá, na hora de vacinar o animal, já se identifica e da procedência de cada animal. O animal teria endereço, teria localização, então você saberia a quantidade de animais que existe na cidade, que eu devo até ter, que eu desconheço a informação se tem isso na prefeitura ou não. Tá? Eu já tive cachorro, que eu cuidava muito bem, e aconteceu de que, na hora da vacinação, eu ia lá, mas nunca me perguntaram sobre identificação de animais. Eu acho que tem que identificar, tem que cuidar, tem que respeitar os animais. As pessoas que causam maus tratos devem ser punidas criminalmente, porque maus tratos com o animal é previsto em lei e não pode acontecer. Mas geralmente não acontece nada. Muitos animais maus tratos, a gente vê isso nas redes sociais, que todo mundo deixa e fica por isso mesmo. Ninguém vai atrás dos culpados, porque é um crime. Isso é um crime que deve ser punido. Com certeza, na legislação, essa pessoa tem que ser penalizada de alguma forma, porque é injusto maltratar um cachorro, um pequeno gato, qualquer tipo de animal que seja, um cavalo, Ronaldo, um animal silvestre. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldo. Agora você pode escolher um tema para você falar durante mais 2 minutos. Qual tema você escolhe? Eu escolho governança. Na minha opinião, Então pode começar. A governança deve participar em todas as empresas, inclusive nas empresas públicas, que seja Câmara Municipal ou Prefeitura. Muitos dos assuntos discutidos aqui, inclusive esse que eu acabei de falar, está previsto no nosso plano diretor. Muitos dos assuntos, quase todos os temas abordados aqui, está previsto no nosso plano diretor. Pergunta é cumprido esse plano diretor? Não é cumprido. E o compliance que gera o plano de governança dentro das empresas é simplesmente fazer-se cumprir o planejado. Se as empresas e os órgãos públicos fizerem o que está planejado, são metas e tudo mais, vai ter um resultado melhor do que tem hoje. Porque se existe um plano diretor a ser seguido, e não é seguido, porque muitas das existências do nosso município, porque o plano diretor não é seguido. Se é seguido, vai se resolver o problema da infraestrutura, vai se resolver o problema do saneamento, do pequeno comércio, que tem necessidade lá da rua, está funcionando bem, porque no plano diretor tem previsto muitas das ações que a prefeitura tem que fazer e não faz. Então, a governança cooperativa é muito importante dentro do poder público, e essa governança cooperativa deve ser passada também para as empresas da cidade, porque nós temos profissionais na cidade capacitados para ajudar essas empresas de forma até gratuita, para que as empresas apliquem a governança corporativa dentro dos pequenas empresas e comércios da nossa cidade. Porque isso gera um compromisso social. A função social da prefeitura, do comércio, da empresa, tem que ter. Então, se existe uma função social para viver em sociedade, todo mundo aplicando o sistema de governança vai estar de acordo com o que foi planejado. Se nós planejarmos tudo que está no plano 2030 para daqui a 10 anos, imagina a melhoria que vai ter para o nosso município. Muita. Então vamos começar pela prefeitura, pela Câmara Municipal, fazendo fiscalizando para que esse plano diretor saia do papel. Porque não adianta a gente planejar e prometer um monte de coisa e não fazer. Chega na hora de fazer, a pessoa fica enrolando com politicagem,
vou deixar para depois, vou deixar daqui a 4 anos, quando eu for reeleito. Isso tem que acabar, tem que ser feito agora. Está planejado para fazer agora, tem que ter prazo e executar. Isso é uma coisa que precisa ser feito urgentemente. Está escrito, vamos fazer, vamos procurar meios e recursos para se fazer. Se não tem recurso público, vamos ver parcerias públicas e privadas que pode ser feito. E o nosso município é privilegiado no sentido de um município que pode se dizer perto de muitas cidades, que tem muitos recursos. Então, porque tem uma arrecadação superior a muitas cidades aí. E isso faz com que a governança dentro do órgão público, cobrando as empresas que estão na nossa cidade, vai ser um motivo de atrair novas empresas, porque ele vai estar sabendo que ele está no município onde que as empresas respeitam a função social dela, e é trabalhar em função da sociedade. Lógico, gerar lucro, sim, se a empresa é privada. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Boa noite. Vou sortear agora o penúltimo candidato que vai falar agora. É a Inácia Cristina, professora de espanhol, a candidata sorteada. Cristina, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo sim, professor. Então, eu vou passar a Bruna sortear a sua questão. Bruna, por favor. Vamos lá. Sobre esportes de performance ou rendimento. Nos últimos 50 anos, Santa Rita do Sapucaí apresentou ao Brasil vários atletas de alto rendimento em vários tipos de esportes que foram formados ou melhorados pela oportunidade que foram criadas por iniciativas populares desde os anos 50. A pergunta é: que ações podem ser realizadas a curto e médio prazo para apoiar as iniciativas atuais e futuras para a formação de novos atletas santarritenses? Bom, na área esportiva... Cristina, pode falar. Tá. Na área esportiva, se pensa muito em futebol, mas se esquece que temos outros esportes. Em Santa Rita, nós temos um grande trabalho feito pelo professor Eduardo da ET, que é a Conexão Esportiva, onde ele abraça várias áreas esportivas. Então, isto é um lado que tem que ser explorado em Santa Rita, em várias escolas. Se puderem aumentar este leque para que outras escolas aderem a este trabalho, seria interessantíssimo, sobre a orientação do próprio professor Eduardo, que é um exemplo nessa área, já está aí há alguns anos, creio que há uns 5 anos. Porque dentro dessa área nós temos esportes femininos, masculinos, que dá para abranger uma grande parte, inclusive colocando aí a terceira idade, porque hoje nós não temos quase nada para a terceira idade, e é um trabalho muito interessante também que o professor João faz com a terceira idade, mas somente um trabalho. Nós precisamos mesclar o trabalho esportivo em todas as áreas, inclusive em todas as idades, com crianças, com adolescentes, com adultos, com pessoas especiais. Nós precisamos dessa integração e precisamos, inclusive, de espaço para isso. Nós precisamos fazer com que as escolas se integrem e trabalhem juntos nessa, podemos chamar de conexão. E eu abraço essa causa e eu vejo que, através de alguns voluntários, que eu sou uma das voluntárias que presta alguns serviços para as escolas públicas, que eu não vou citar nome, podemos fazer esse trabalho dentro da área esportiva. E nós temos muito a fazer com apoio e orientação destes professores que exercem na Conexão Esportiva. Muito bem, Cristina. Agora você pode escolher um tema dentre os temas do plano de 30 para você falar durante mais 2 minutos. Qual tema você escolhe? Educação. Cristina, está me ouvindo? Sim. Educação. Qual tema, Cristina? Educação. Então, por favor, pode falar. Na área de educação,
principalmente nesta época de Covid, porque quando foi feito o plano, nós não pensávamos no Covid. Nós temos que pensar que, por um bom tempo, inclusive no próximo ano, nós precisamos contar muito, mas muito, com a ajuda da família. Porque nem todos os lugares nós temos acesso fácil da parte de tecnologia. Por isso, nós precisamos fazer um trabalho muito grande com os pais, não somente com os alunos, porque os pais precisam saber que eles, neste momento, este ano e mais o próximo ano, serão um apoio principal para os seus filhos na área de estudo, sobre orientação. Embora muitos pais podem até não ter esse conhecimento, somente na área rural, que não tem muito acesso à tecnologia por falta de rede, eles precisam se orientar através dos próprios irmãos para orientar seus filhos para que não deixem de dedicar ao estudo. Por outro lado, nós precisamos fazer com que na área de educação seja cobrado mais a leitura, porque nós temos uma defasagem muito grande dos alunos comparado com outros países na área de leitura de conhecimentos gerais. Por outro lado, também, eu vejo que as escolas com período integral, que é o que a maioria almeja, ela não tem que ficar o dia todo dedicando somente ao estudo. Isso cansa o aluno. Se um período é aula e o outro ele pode dedicar à tarefa e, ao mesmo tempo, ver na área empreendedora. Se o aluno é da zona rural, por que não ensiná-lo a cultivar um produto agrícola? Por que não ensinar a desenvolver um trabalho manual? E assim nós podemos, na área urbana, contar com o apoio dos que já são aposentados, como voluntário, que também é uma coisa que nós já fazemos há alguns anos, de ir em algumas escolas como voluntário. Eu, como professora de espanhol, vou em algumas escolas dar curso grátis, como voluntária da língua, e lá encontro outras dando a área de artesanato, e outros de área esportiva, e outras áreas. Isso vai fazer com que o aluno do período integral tenha gosto de ficar na escola, tenha vontade de descobrir o que ele realmente quer fazer dali para frente, e não tenha aquela vontade de ir para a escola, de desenvolver alguma coisa, de fazer as tarefas, de exercer atividade, porque depois ele sabe que, em contrapartida, ele vai ter esse lazer, que é fazer o que ele realmente gosta. Muito obrigado, Cristina. De nada. Eu vou passar para o nosso último candidato, que é o Flávio Barreiros, do Meio Ambiente. Flávio, está me ouvindo, Flávio? Sim, estamos aí. Você foi sorteado para fechar o encontro. Então, pedir à Bruna que faça a sua pergunta, por favor, Bruna. Vamos lá. A participação da população na gestão pública. Nos últimos anos, o cidadão brasileiro demonstrou que está mais participativo e se preocupa mais com o que está acontecendo em sua volta. Fornecer ao cidadão oportunidades para que sua voz seja ouvida pelo poder público. Essa pergunta já foi hoje, não já? Não. Fornecer ao cidadão oportunidade para que sua voz seja ouvida pelo poder público pode aliviar tensões e estimular uma postura mais colaborativa para a gestão da cidade. A pergunta é: como fazer para que o cidadão possa participar da determinação das prioridades da gestão pública municipal? Certo. Só falando, eu esqueci de falar da outra vez. Meu nome de chapa é Flávio Barreiros, do Meio Ambiente, né?
e o meu número é 11222. Bom, vamos a esse assunto. Esse assunto é um negócio muito complexo, porque é o seguinte, o povo brasileiro, de modo geral, não é educado para a participação. Então, a gente fala que precisa ter participação na gestão, mas como que se participa de uma gestão? Como que o cidadão dá palpite nesse sentido que nós estamos falando aí de gestão participativa? É participando dos conselhos. Nós temos vários conselhos na cidade, conselho de meio ambiente, conselho de segurança, conselho de turismo, conselho de esportes. Nós temos vários conselhos na cidade. É participando de audiências públicas, estando envolvido com essas situações, onde a prefeitura tem que ir até a pessoa e pedir a opinião dela. Agora, em dezembro, mês que vem, vai ter uma audiência pública sobre saneamento básico na cidade. Eu atuei numa outra audiência pública sobre saneamento básico esse ano ainda, em que eu, pessoalmente, mandei mais de 1.000 convites por WhatsApp e mais de 2.000 e-mails convidando as pessoas para participar da audiência. Fora o que foi falado na rádio, na 9 FM, foi falado no Facebook da prefeitura, no site da prefeitura. Isso a gente faz isso para aparecer quanto? 30 pessoas, 25 pessoas. Quando aparece, isso a gente fica feliz da vida porque está lotado, porque não vai mais do que isso, certo? Conseguir pessoas para participar de conselhos é muito difícil. Então, o problema existe. Como vamos resolver o problema, então? Eu penso que fazer uma educação para a participação através dos meios de comunicação, intensificar a divulgação, a importância da cidadania, de dar palpite, explicar para o cidadão o que ele vai poder fazer lá quando ele for naquela reunião de participação, fazer isso através da rádio, através das redes sociais, através da internet, fazer isso, ensinar, chamar o cidadão para participar. Uma outra questão é facilitar a participação, fazendo com que esses mecanismos aconteçam em mais lugares da cidade, em mais bairros, em mais oportunidades, para que as pessoas tenham mais essa consciência de participação. E aí, eu estou criticando o cidadão que não participa, mas eu tenho que falar o outro lado da moeda também. Eu me lembro de uma audiência pública, uma vez organizada pela prefeitura, uns 2 anos atrás, que aconteceu numa segunda-feira, às 8 horas da manhã. Aí é brincar com a cara do cidadão, né? Isso é fazer para ele não ir. Então, precisa ter os dois lados da situação. Por um lado, o poder público precisa arranjar meios de educar o cidadão para a cidadania, para a participação. Arranjar horários, meios para que o cidadão possa ir. Não pode ser no horário de trabalho dele, precisa ser mais perto dele, num bairro onde ele está, ir mais perto do cidadão e divulgar, passar a consciência de cidadania. Quem sabe criar alguma coisa junto até com as escolas, com a Secretaria de Educação, para que as crianças e adolescentes já venham crescendo com essa mentalidade de participação, envolver mais os coletivos, envolver mais as ONGs, chamar mais esse pessoal para participação, os sindicatos, chamar para participação, porque os mecanismos existem. Basicamente são conselhos e audiências públicas, mas a participação da população é muito pequena. Ô, Flávio, muito obrigado. Agora, você pode escolher um tema para você falar. Mais 2 minutos. Eu vou tentar ser bem resumido, começar a falar de meio ambiente e vou terminar em governança, mas vou falar dentro do prazo. Em 2 minutos. Pode começar. Um outro assunto que chama muita atenção na questão do meio ambiente em Santa Rita é a coleta seletiva dos resíduos sólidos, o lixo doméstico que sai das nossas casas. As pessoas percebem a necessidade da coleta seletiva. Existe a necessidade da participação da Câmara de Vereadores para que a coleta seletiva possa acontecer. É trabalho do Poder Executivo fazer a coleta seletiva, dinamizar a coleta seletiva, deixar essa coleta não inteligente que é feita hoje, onde muita coisa que poderia ser reaproveitado, reciclado, reutilizado, acaba indo para o aterro sanitário. Então, precisa fazer. Isso é o papel da prefeitura. Só que a Lei Complementar 79 de 2012 proíbe a existência, dentro do perímetro urbano de Santa Rita e Sapucaí, de uma área para triagem desses resíduos. E nós vamos precisar mudar essa lei, porque não dá para criar
uma área de triagem de resíduos lá no distrito industrial da cidade, que fica lá perto do Trevo de Cachoeira, porque fica muito difícil fazer a logística desses resíduos. Então, a gente precisa aqui mudar o papel do vereador, mudar a Lei Complementar 79 de 2012 para que seja permitida uma área para triagem de resíduos dentro da cidade. Falando de governança, nós precisamos evoluir algumas coisas aqui em Santa Rita, certo? Trabalho de fiscal na prefeitura. Trabalho de fiscal tem que ser trabalho técnico. Fiscal de prefeitura não pode ter que dar satisfação para prefeito ou para qualquer outro cargo político para ele fazer fiscalização. Vamos fazer uma comparação se cada policial militar tivesse que dar satisfação de um trabalho dele para o governador. Não ia sair policiamento militar. Então, trabalho de fiscal em Santa Rita do Sapucaí precisa evoluir para uma coisa técnica. Chefia das áreas principais da prefeitura, também servidores técnicos. Cargos políticos tomam decisões erradas, fazem mau uso do dinheiro público porque tomam decisões erradas. E Câmara de Vereadores tem que ter visão crítica dos projetos do prefeito. Uma Câmara de Vereadores que assina embaixo todos os projetos do prefeito não é uma Câmara que está apoiando a prefeitura. É uma Câmara sem pensamento próprio. Então, Câmara que discuta e que reflita os projetos do prefeito e não simplesmente assina embaixo sem discutir. Acho que consegui falar. Muito bem, Flávio. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o João Brentan, que quer fazer alguns agradecimentos. Professor, nós não falamos o nosso número. Quero agradecer todos os participantes de hoje e os de terça-feira. Vocês deram uma contribuição primorosa, inquestionável para o processo eleitoral em Santa Rita do Sapucaí. A democracia em Santa Rita do Sapucaí está sorrindo com a participação de vocês. Queríamos trazer mais vereadores, mais candidatos para esses encontros. Não conseguimos, mas os que vieram, os 5 de terça-feira e os 6 de hoje, abrilhantaram e valorizaram o evento. Então, fico aqui os meus agradecimentos. Como cidadão, eu estou satisfeito. Agradeço a participação do Gilson, da Bruna, do Cláudio lá na Rádio Santa Rita e retorno a palavra para o João Brentan, que quer fazer algumas considerações. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer um agradecimento geral, mas antes eu proponho que cada um fale novamente o seu número, só para ficar mais ou menos gravado, né? E logo depois eu vou falar alguma coisa. Então. O meu seria, está chegando a hora, voto no Rogério Nora, 11123. Cristina? Para a vereadora, vote numa professora. Cristina, professora de espanhol, 10020. Ronaldo. Ronaldo Ribeiro, 10300. Desenvolvimento da nossa cidade. Fabiana. Meu número é 19923. Para a vereadora Fabiana. Guarda Guimarães. 19.153, em prol a política participativa e voz ao cidadão. E Flávio Barreiros. E cuida do meio ambiente, cuida da nossa gente, Flávio Barreiros do Meio Ambiente, número 11222. O movimento de conscientização política partidária de 2020 é a segunda etapa, né? A segunda edição, a primeira foi em 2018, e foi uma organização da Sociedade de Amigos de Santa Rita, a quem eu sou presidente. Essa edição desse ano foi muito ajudada pela loja Caridade São Mineira, da loja maçônica, grandes lojas maçônicas de Minas Gerais, representada aqui pelo Gilson, que é seu presidente também, e a quem eu agradeço muito. Agradeço também a Finatel, que deu uma contribuição muito interessante, principalmente no início do Plano 2030 e em todo o decorrer do Plano 2030. Aqui eu agradeço ao professor José Geraldo, que é o presidente da Finatel. Agradeço também ao Sindicato das Indústrias
de Santa Rita e a Associação Comercial de Santa Rita, que nos ajudaram bastante também. E principalmente ao Cisco Work, em que a Bruna, que está nos ajudando, é a presidente, é a diretora, que nos cedeu várias salas que eles têm para alugar justamente para eventos desse tipo, né? Eventos de curta duração e longa duração. Mas através das salas do Cisco Work nós reunimos muita gente na primeira fase do plano e discutimos muita coisa, e eles nos deram todo o conforto e toda a estrutura de informática, etc. Eu agradeço muito a Bruna do Cisco Work. E tenho que agradecer também a Rádio Nova Difusora, que nos ajudou no debate com os prefeitos, os candidatos a prefeitos, e principalmente também a Rádio Santa Rita FM 104.9, que está nos ajudando nesses encontros com os candidatos a vereadores. Eu só queria, para concluir, só mostrar que a fase 3 do Plano 2030 acaba hoje com esse evento, e ela começou no início de 2019, a gente fazendo um diagnóstico grande sobre o que tem Santa Rita, o que precisa, etc. Na fase 2, nós analisamos todas essas informações que a gente colheu no diagnóstico e por assim, uma surpresa, a gente verificou que mais da metade eles não dependem do executivo e nem do legislativo. Depende mais de pessoas unidas, articulando coisas interessantes. Aí, assuntos levantados. E a fase 4, que vai terminar daqui a um mês, a gente vai sugerir uma maneira, uma forma de participação da população para definir as prioridades de Estado, para que as coisas de Santa Rita caminhem sempre no mesmo direção, né? E não sejam descontinuadas na gestão seguinte da prefeitura, né?